de zumbis estão entre nós desde antes de qualquer um aqui ter nascido, eu posso apostar. E mesmo que alguns filmes, séries ou livros sejam um pouco mais criativos em trazer as suas versões dessas criaturas, os mortos-vivos ao longo do tempo continuaram basicamente a mesma coisa. Uma epidemia que pode começar de muitas formas, logo sai de controle e se espalha pelo mundo todo, onde o infectado logo morre e volta à vida só querendo uma coisa: comer carne. E a sua mordida pode infectar outras pessoas. Nós já vimos isso de inúmeras formas e jeitos. Zumbis que são um pouco mais humanos e os que são completamente monstruosos, os que têm um pouquinho de consciência e os que não têm nada na cabeça. E talvez a diferença mais notável seja entre os que correm pra caramba e os que andam super devagar. Também há a forma de tratar isso. Na maior parte esmagadora das vezes é um vírus que se espalhou, mas também pode ser um fungo ou outra coisa. Nem todo filme de zumbi é uma ficção científica. Nem todos eles têm uma explicação do que aconteceu ou como tudo aquilo começou. Às vezes eles só existem e é isso aí. Mas alguma vez, você já parou pra pensar se tem algum pingo de verdade nisso? O quão realista são os filmes de zumbi, de verdade mesmo? É tudo imaginação completamente louca ou tem algum embasamento científico? Eu sou a Aline Loxen e aqui é a La Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. E por isso hoje eu vou responder essas suas perguntas. Tara Smith é uma epidemiologista de doenças infecciosas na Universidade de Kent State, no Colégio de Saúde Pública. E eu consegui falar tudo isso sem olhar no roteiro. Arrasei. Ela publicou 2 artigos sobre zumbis e doenças infecciosas e é especializada em pragas e pandemias. Então dá pra dizer que ela sabe bem o que tá falando. Ela participou de um episódio da série Quão Real é Isso do Insider, analisando 10 filmes e séries de terror que trazem representação dos zumbis. Hoje a gente vai descobrir o que ela tem a dizer sobre a maioria desses. Já se inscreve aqui no canal se você sempre quis saber isso. Já começando com o pé na porta, que eu não vou fazer vocês esperarem até o final pra saber sobre isso, não. Quando se fala sobre zumbis, se fala sobre The Walking Dead e todo mundo sabe disso. Não importa a sua opinião pessoal, se você ama ou odeia essa série. Até hoje, The Walking Dead é uma das obras mais relevantes e lembradas quando o assunto são os mortos-vivos. E não é pra menos. Foram 11 anos, na verdade bem mais que 11 anos com todos os seus spin-offs, explorando apenas essa criatura. Mas a única migalha de explicação sobre elas que a gente tem tá lá no finalzinho da primeira temporada, no episódio TS-19. Nele, o grupo de sobreviventes chega ao Centro de Controle de Doenças, onde resta apenas um cientista, o Dr. Jenner. Ele os leva até uma sala e explica um pouco de como o vírus funciona, enquanto mostra imagens do raio-x de uma paciente infectada, enquanto ela morre e se transforma. It invades the brain like meningitis. The brain goes into shutdown, then the major organs. A doutora Smith diz que existem sim vírus que podem atacar o cérebro. O exemplo que o Jenner usou foi da meningite, mas esse não é o melhor, já que ele ataca a parte externa do cérebro. Um exemplo melhor teria sido a encefalite, que ataca as partes mais profundas do nosso cérebro. Mas o quão realista é a infecção zumbi de The Walking Dead? A doutora deixa claro: sim, um vírus pode atacar o seu cérebro, mas depois que morreu, morreu. So that can happen. There are viruses that cause those type of illnesses, but once you're dead, you're dead. Mas tem mais. O Jenner continua a sua explicação e mostra que depois que a pessoa morre, o cérebro volta a ser ativado, mas só aquela parte que controla os seus movimentos e os seus instintos mais primitivos. It restarts the brain? No, just the brain stem. Basically, it gets them up and moving. But they're not alive. Mas será que isso é possível? A doutora tem o que dizer sobre isso também. And even if this reanimated the brainstem, that still wouldn't quite make sense because you wouldn't be able to walk. You could breathe, your heart would beat, but you wouldn't be, actively going out, shambling around. Então sim, o cérebro pode voltar a ficar ativo depois de considerarem morte cerebral, mas seria o oposto de como é na série. Ao invés de ficar andando por aí sem ligar se o Daryl acerta uma flecha no seu peito, a pessoa teria o coração, voltaria a bater, mas ela não ia sair andando. Mas quem viu a série sabe que tem um plot twist, né? Antes de tudo explodir, o Jenner conta um segredinho pro Rick, e ele só conta pros outros um tempo depois. A infecção é passada pela mordida? Sim, mas a verdade já tá todo mundo infectado, porque essa é uma infecção que passa pelo ar. Então todas as pessoas, depois que morrerem, mesmo se forem mortes que não tem nada a ver com os zumbis, vão voltar como um morto-vivo. E será que isso é realista? Nope.
Ela menciona como The Walking Dead ganha pontos por ter incluído o tempo de incubação do vírus, porque é assim que eles funcionam no mundo real mesmo, não é instantâneo. Mas todo o lance de reanimação pós-morte é completamente impossível. O que existem eram casos antigamente, como a peste negra, por exemplo, onde as pessoas ficavam tão fracas que os médicos da época não conseguiam sentir os seus batimentos cardíacos e acreditavam que elas estavam mortas. Mas então elas acordavam quando estavam sendo enterradas ou quando estavam empilhadas com outros corpos. Mas isso é mais uma questão de percepção do que de fato reanimação. Ainda assim, ela deu a The Walking Dead uma nota 5 de 10 pela sua precisão científica. E Resident Evil, hein? Eu sei que 90% da população do mundo odeia esses filmes e o resto dos outros 10% assistiu quando era novo demais, então ainda não tinha desenvolvido um senso artístico suficiente, assim como eu. Mas tem zumbis nesse filme, então a gente vai analisar ele também. E já começa de forma desastrosa, aliás. Dá só uma olhada em como o filme explicou a forma que o vírus se espalhou. E aí, a reação da doutora? I mean, as a lab scientist, it makes me cringe. Literalmente disse que é cringe. Aqui no Brasil, essa palavra virou uma gíria, mas em inglês é uma palavra comum que significa desgosto. Então, ao dizer que ela sentiu isso, ela só quis dizer que, ao ver essa cena, ela quis se contorcer de vergonha. You could see the virus is liquid on the floor, and it would not be aerosolized like that. O problema mesmo nessa cena é que não tem nada que justifique como que o líquido de repente se espalhou pelo ar. Se fosse um vidrinho contando fumaça, a conversa já seria outra. Mas o pior mesmo vem depois. Ela nota que o funcionário que pegou esse vírus está usando toda a roupa de proteção necessária e quer dizer que naquele laboratório eles mexiam coisas muito perigosas. E aí eu te pergunto, como é que um laboratório que mexe com vírus altamente infecciosos dessa forma tem uma ventilação que vai para outras áreas dentro do prédio? Na vida real, essas ventilações teriam filtros com poros tão pequenininhos que nem mesmo vírus conseguiriam passar. E elas não iriam sair para outra sala dentro do mesmo prédio, sairiam para o lado de fora. Assim, mesmo que algum pouquinho poros de vírus conseguissem sair, ia se dissipar completamente no ar aberto. Because I'm busy. Eu trabalho num laboratório cheio de doenças horríveis, então eu vou colocar o meu copo de café aqui, entre o vírus da gripe e um vírus super letal que a gente tá desenvolvendo. Meu amigo, pra não dizer que todo é desastre, tem uma cena do filme que mostra um cachorro reagindo assim que ele sente o cheiro do vírus. E na vida real, os cachorros podem ser treinados pra sentir o cheiro de patógenos de pessoas que têm certos tipos de doenças, como a tuberculose, por exemplo. Só que não é da forma que tá no filme. O cachorro não simplesmente sente o cheiro da doença no ar e imediatamente sabe o que tá acontecendo. Eles são treinados pra sentir o cheiro dos feromônios que os seres humanos liberam ao estarem contaminados com essas doenças. Então eles acertaram a direção, mas erraram o alvo. Quer saber que nota ela deu pra Resident Evil pela sua precisão científica? Eu aposto que você poderia acertar se desse um palpite. Yeah, this is about a 1. Guerra Mundial Z é um filme não tão antigo assim, mas que conquistou geral, que até hoje quer uma continuação. Ele é o filme mais lembrado quando a gente fala de zumbis rápidos, porque aqui eles são assustadoramente velozes e conseguem formar pilhas enormes para subir em cima de muros gigantescos. Ao longo do filme, os personagens descobrem que os zumbis não atacam pessoas que estão com doenças terminais. Então, numa cena, um personagem protagonista, quando ele tá cercado de zumbis, para conseguir fugir, ele se injeta com uma doença para ficar invisível a eles. E isso tem certo embasamento científico. Em 1927, o prêmio Nobel foi dado para o cientista que dava injeções com malária, que é um parasita que causa febres muito altas em pacientes com sífilis, que é uma infecção bacteriana. Então, é usar um mal menor para atacar um mal maior, garantindo que o problema depois vai ser outro. Hoje, isso não é feito mais. Claro que não, porque existe a maravilha do antibiótico. E a coisa que acontece nos dias de hoje, que é mais parecido com o filme, é quando eles injetam em pacientes um vírus que mata bactérias com pacientes que estão com doenças bacterianas muito resistentes. Ainda assim, não é exatamente como é no filme. Aos fãs do filme, não fiquem chateados ao saber que a Dra. Smith deu nota 3 pela precisão científica de Guerra Mundial Z. Ela disse que o livro é mais correto e mais realista nesse sentido, mas que o filme fez algumas mudanças fundamentais
fundamentais que alteram essa nota. Depois ela lê o livro para ver o quanto ela é dedicada nesse estudo dos zumbis. E que tal o Extermínio, ou 28 dias depois? Vai sair o terceiro filme da franquia esse ano, e esse é um momento muito bom pra gente julgar se o que aconteceu por lá tem algum embasamento real. Até porque de todos os filmes que a gente citou até agora, esse é o que mais parece visualmente ser baseado em alguma coisa real. Aquele ângulo de câmera na mão parece até quase um found footage, ou aquele efeito que eles colocaram na imagem. Nesse filme, a origem do vírus é que durante a madrugada, um grupo de ativistas dos direitos dos animais entra no laboratório para liberar os chimpanzés que estavam sendo presos e usados em testes por lá. Eles são completamente burros porque é assim que o cinema retrata os ativistas, né? Enfim, depois que eles soltam os animais, eles são personas não gratas e atacam todo mundo. E graças a um cientista que tava ali, a gente descobre que todos eles estavam contaminados com raiva. Só que não aquela raiva que a gente já existe nos dias de hoje, que a gente conhece. Isso aí tem um outro nome em inglês, é rabies. Nesse caso, o que ele falou é rage, que é raiva ou fúria. É o nome que eles deram para um vírus que eles desenvolveram. O sangue de um dos chimpanzés cai dentro da boca de uma mulher e ela instantaneamente se transforma, ficando tão violenta e agressiva quanto eles. De acordo com a doutora, vírus como o ebola podem se transformar através do troca de sangue. Então, isso tá correto, ponto para eles. Mas isso dela se transformar instantaneamente é um pouco mais complicado. That part could happen, but again, the incubation period would take days for this. A raiva comum deixa os animais mais agressivos de fato, mas ela não tem a mesma reação nos humanos quando eles são infectados, que geralmente ficam mais depressivos e começam a morder. Então o fato dos zumbis ficarem mordendo as pessoas tem algum mínimo embasamento aqui nesse caso desse filme. Em Extermínio 2, a gente vê que algumas das pessoas infectadas podem sangrar pelos olhos, e a doutora fala que existem sim vírus na vida real que podem infeccionar os seus olhos. Nada tão extremo quanto é no filme, mas é uma coisa, um aspecto real que foi colocado no filme. A franquia Extermínio conseguiu a maior nota até agora, 6 pontos pela sua veracidade científica. Um dos meus filmes favoritos do mundo é Zumbilândia, o creme de la creme quando o assunto é terror com comédia, e eu não quero ouvir o contrário. Infelizmente, a boa doutora também analisou ele. Por quê? Infelizmente, vocês já vão entender. It's been 2 months since patient Zero took a bite of a contaminated burger at a gas and gulp. Just 2 months and I might be the last non-cannibal freak in the country. Em Zumbilândia, o apocalipse não começa por causa de um vírus, e sim um cara que comeu um hambúrguer contaminado, e foi aí que tudo começou. E isso tem embasamento na vida real, então a gente já começou bem. Mas é só isso que tem de real também. No filme, depois do cara comer o hambúrguer, só levou 2 meses pro mundo todo virar um cemitério coletivo, e isso é a coisa menos realista possível. But that 2-month time frame would not be realistic at all. This is a condition that takes many years to develop. Ela explicou bonitinho demais, mas no caso da doença da vaca louca, que eu sempre achei que fosse um nome doido demais pra ser oficial, e olha só, uma cientista toda séria usando ele aqui, então ok, minha mãe dava certo, eu acho. Enfim, no caso da vida real, comer a comida infectada vai afetar você aos poucos, com as suas proteínas ficando todas bagunçadas e partes do seu cérebro vão morrendo muito lentamente. Realmente levaria anos e anos pra sequer começar a notar os sintomas e efeitos. Não só o período de ação tá completamente errado, como voltar dos mortos não sequer chega a passar perto dos efeitos que realmente teria na vida real. Porém, nem tudo está perdido. Já que essa infecção mata parte do seu cérebro, que é uma parte bem importante de quem a gente é, essa infecção pode sim causar mudanças de comportamento. E essa mudança pode ser a pessoa ficar mais agressiva ou violenta. Zumbilândia começou mal, mas conseguiu subir e agora tá no top 2 dessa lista com 5 pontos, empatado com The Walking Dead. Regra número 32. Aprecie as pequenas coisas. Se eu não colocasse REC nesse vídeo, vocês podiam me prender e jogar a chave fora. Considerado por muitas pessoas inteligentes um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos, REC é um filme espanhol de 2008 que traz a história de um grupo de pessoas, incluindo uma jornalista e o seu cameraman, que ficam presos num prédio colocado em quarentena depois que um vírus começa a tomar conta de um a um, tornando as pessoas extremamente violentas. Para esse filme, ela analisou 2 fatores. A infecção em si fez ela pensar na raiva, a raiva de verdade que existe aqui no mundo real. E se tem uma coisa que eu aprendi a fazer nesse vídeo é o quanto isso é um problema. Basicamente, a raiva é o único vírus que a gente tem conhecimento hoje que é 100% letal. Se for mordido e nunca tiver tomado injeção para raiva antes, você pode tomar imediatamente depois de ter sido mordido e vai ficar bem. Mas se não tomar,
os sintomas levam meses pra aparecer. E quando você começa a sentir e percebe que o que você tem é raiva, já é 100% confirmado que você vai morrer. Tipo assim, com certeza a sua alma já tá fazendo o caminho pra after party. Agora, ela também analisou como eles colocaram o prédio em quarentena tão rápido. Quem tem autoridade pra fechar um lugar daquele jeito é o time de saúde pública, então ela analisou alguns cenários de como isso poderia acontecer. Alguém iria ligar pra polícia, pros bombeiros ou pra uma ambulância ao notar alguém com sintomas. E isso iria dos primeiros socorristas do hospital pro departamento de saúde pública. Queria dizer, nós temos algum tipo de surto por aqui. Iriam colocar todo mundo de quarentena, então de verdade no mundo real seria uma resposta muito rápida mesmo, como foi no filme. Por isso, o filme levou nota 3 de precisão científica. Admite que você tava esperando eu falar de The Last of Us. Vai, pode admitir. Hoje em dia não se fala mais de infecção zumbi realista sem mencionar The Last of Us. Isso porque há um tempo rolou muito na internet que o fungo que causou a infecção nesse jogo e na série é baseado numa coisa que existe no mundo real mesmo, e patati e patatá. Claro que isso gerou um certo pânico entre pessoas novas demais pra conseguir fazer uma pesquisa no Google, ou então preguiçosas demais pra ler artigos de opiniões de especialistas, mas hoje a gente vai acabar com todas as dúvidas. E de quebra, a explicação pra The Last of Us é a mesma pro filme The Girl with All the Gifts, que eu acho que em português se chama Melanie, a Última Esperança. There are some fungal infections that can affect the brain, but they don't seem to cause the type of behavioral changes like this. No filme tem poros que, se forem abertos, vão causar o fim do mundo. E em The Last of Us também tem esses mesmos poros que podem infectar as pessoas. Por isso, em vários momentos da gameplay, o Joel precisa usar uma máscara. A doutora Smith diz que isso tem base nos patógenos de insetos, onde depois do fungo infectar o inseto, ele consegue mudar completamente o seu comportamento. O inseto sobe o mais alto que pode de uma árvore antes de ser tomado completamente pelo fungo, que usa ele de hospedeiro para a próxima fase da evolução, onde vai crescer para fora do corpo do seu hospedeiro. When it sporulates, it releases all of the new fungi, and then they kind of rain down over the colony of insects and can infect all of those. Já aconteceram de infecções por fungo se espalharem por países inteiros ou então pelo mundo todo. Na cidade da própria doutora, ela conta que existia uma espécie de planta que tinha na cidade inteira, mas então um fungo começou a atacar, se espalhou por todo lugar e todas as plantas daquela espécie da cidade toda morreram. Essa infecção pode acontecer e ela pode se espalhar pelo ar facilmente. É claro que isso não acontece com humanos, mas essa base da infecção tem embasamento real de fato. Aliás, na série da HBO que adapta os jogos, o começo do primeiro episódio são 2 cientistas discutindo. Um deles falando que esse fungo só pode afetar insetos muito pequenininhos mesmo, enquanto o outro afirma que com a evolução esse fungo conseguiria atacar os humanos também. Que é uma tentativa bem clara de ganhar ainda mais público, batendo nessa tecla de que é baseado em algo que existe na vida real, no caso do Cordyceps. Mas é claro, depois dessa base, tudo que é construído em cima dela para a história do jogo e da série é puramente ficção e fantasia. Não se preocupem nada de instaladores pra gente. A doutora também mencionou o fato de que em The Last of Us existem várias meio que espécies dentro das pessoas infectadas. Quanto mais tempo elas estão infectadas pelo fungo, mais esse fungo vai dominando o corpo delas. E isso é uma adição inteligente. O conceito de infecção zumbi baseada em fungos ganhou uma nota 6 de precisão científica. E esse é o nosso placar final, com muitos empates. The Last of Us e Extermínio sendo os mais precisos cientificamente, logo depois Zumbilândia e The Walking Dead, então com menos pontos Guerra Mundial Z e REC, e por último, mas assim, lá embaixo mesmo, os filmes de Resident Evil. Eu aposto que alguns desses todo mundo já imaginava. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. Clica aqui na tela para continuar aprendendo muito sobre filmes de terror e eu te vejo no próximo vídeo.